Olá, segundo ano, segunda-feira, estamos nós aqui outra vez. Tô feliz que a gente esteja se encontrando de novo e eu espero que vocês tenham passado um ótimo fim de semana, apesar de que não podemos sair de casa, a gente não pode ir passear, né? Mas eu espero que vocês estejam todas bem e que vocês estejam gostando das nossas aulas à distância. É uma forma bem diferente de ter aula, né? Que a gente nunca experimentou. Mas é sempre bom, né, a gente experimentar coisas novas, aprender coisas novas e se divertir com isso, tá certo? Agora, hoje, a gente vai aprender português e matemática, ok? E nesse mesmo vídeo eu vou dar as duas aulas, para não ficar muitos vídeos na plataforma. E vocês vão fazendo as atividades aí propostas e assim, novamente, repetindo sempre o recado que eu vou falar em todos os vídeos. Sempre que tiverem dúvidas, que não estiverem entendendo algum assunto e que precisarem falar comigo, pede para a mamãe ou papai entrar em contato, que toda manhã, no horário normal de aula, eu estou disponível para isso, ok? Então, vamos lá. A gente estava vendo as palavras com E e com I, né? No livro de vocês, quem tiver o livro, né? Na página 25 e 26, vocês têm esse conteúdo, tá bom? 25, 26 e 27, vocês têm atividades sobre esse assunto das palavras com E e com I. Se vocês ainda não tiverem respondido essas páginas do livro, respondam depois dessa aula aqui, tá bom? Páginas 25, tem um poeminha. Na página 26 começam as atividades. Também tem outro texto. E na página 27, terminando as atividades sobre as palavras com E e com I, ok? Como nós já vimos, né? As palavras terminadas em E, às vezes, têm um som de I, né? A gente pensa que elas terminam com a letra I, mas na verdade terminam com E. E aí a gente precisa estudar, né? Ler bastante, observar a escrita das palavras para não se confundir e não escrever errado, tá? Também temos os casos da letra E e da letra I no meio das palavras, e ali a gente vai ter encontros vocálicos, tá bom? Vamos então falar sobre os encontros vocálicos que vocês têm aí na página 28 do livro de vocês. Quem não tem o livro, vai acompanhando aqui a aula, vai prestando atenção no que a tia está falando, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir também, ok? Na página 28, se você já tiver com seu livro aí, abra ele, livro de português, página 28, e acompanha comigo. Se você ainda vai pegar o livro, você pode pausar o vídeo para você não perder, para você conseguir acompanhar, tá bom? Se já está aí com o livro, na página 28, você acompanha aqui comigo. Tem um poeminha que na verdade foi tornado música, bem pequenininho, que eu vou ler aqui pra gente começar a falar sobre encontro vocálico, tá bom? É bem fácil e é bem simples esse assunto, ok? Leia o texto e observe as letras destacadas nas palavras. Vou dar um recadinho rápido, que de vez em quando talvez vocês escutem um bebê chorando, é meu filho que tá ali. Infelizmente não tem como controlar totalmente, às vezes ele chora, mas não vai atrapalhar a aula, tá bom? Continuando aqui, leia o texto e observe as letras destacadas nas palavras. Sapo cururu. O sapo cururu da beira do rio. Não me bote na água que eu morro de frio. Sapo cururu, que fazes lá dentro? E estou calçando as meias pro meu casamento. Eu acho que vocês já ouviram essa musiquinha. Quando acabar esse vídeo aqui da aula, quando você passar pro lado, você vai ouvir essa musiquinha no vídeo que eu coloquei aqui na plataforma, tá bom? Sapo cururu. Então, olha só, como você pode observar, algumas palavras estão destacadas, né? Algumas letras estão destacadas. Por exemplo, a primeira palavra destacada é a palavra beira, né? Beira, ali destaca-se a letra E e a letra I. Depois, a palavra rio, destacam-se as letras I e O. Depois você tem a palavra não, que destacam-se as letras A e O.
Depois, na palavra água, você tem a letra U e a letra A destacadas. A palavra eu, que é composta pela letra E e pela letra U, também destacada. Na palavra frio, nós temos destacadas as letras I e a letra O. Lá embaixo, estou calçando as meias para o meu casamento. Na palavra estou, destacam-se as letras O e a letra U. Na palavra meias, as letras E, I e A, 3 letrinhas destacadas. E meu casamento ali na palavra meu, a letra E e a letra U. O que nós podemos observar dessas letras destacadas? Podemos observar que todas elas têm algo em comum. E o que é isso que elas têm em comum? O que todas elas têm que é a mesma coisa? Todas as letrinhas destacadas nessas palavras são vogais. Você lembra quais são as 5 vogais? A, E, I, O, U. As 5 vogais, ok? E todas as letrinhas destacadas nas palavras são vogais, ok? O que isso significa? A gente está estudando encontros vocálicos. Encontros vocálicos, como você já deve ter notado, nada mais são que a junção de vogais dentro das palavras. Na palavra beira, que é a primeira destacada, a gente vê ali que a letra E e a letra I estão juntinhas. Na palavra rio, a letra I e a letra O também estão juntinhas. Quando as vogais ficam juntinhas numa palavra, nós temos um encontro vocálico, ou seja, um encontro de vogais. Pode ter 2 vogais ou 3, né? Como na palavra meias, que nós vemos ali a letra E, a letra I e a letra A. 3 vogais juntinhas. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Vamos seguindo ali na página do livro. As letras destacadas nas palavras são vogais e semivogais. Som pronunciado com menos intensidade que o da vogal. Isso eu vou explicar depois. Hoje nós vamos nos ater ao encontro vocálico simplesmente. Ao encontro de vogais e semivogais, dá-se o nome de encontro vocálico. Os encontros vocálicos são 3. Ditongo, tritongo e hiato. O que é um ditongo? É o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Exemplos: peixe, caixa. Então, quando você tem 2 vogais juntas, você tem um ditongo. E o tritongo? É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Exemplos: iguais, saguão, meias. Então, quando você tem 3 vogais juntinhas, você tem um tritongo. E o que é um hiato? É o encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Exemplos: rainha, lagoa. Então, olha lá. Para a gente entender exatamente sobre ditongo, tritongo e hiato, a gente precisa perceber as diferenças. A gente precisa anotar aqui o ditongo, 2 vogais juntas, tritongo, 3 vogais juntas, hiato, vogais que se separam, né? 3 ou mais, ou, desculpa, 2 ou mais, né? No caso, 3. O que isso quer dizer? A gente precisa observar como separar sílaba. A gente precisa saber separar as sílabas. Quando você separa as sílabas das palavras, você vai conseguir perceber se se trata de um ditongo, de um tritongo, de um hiato, certo? O tritongo e o ditongo são mais fáceis de diferenciar, porque o ditongo, 2 vogais juntas, o tritongo, 3 vogais juntas. É mais fácil você notar. Já o hiato, as vogais se separam, então você precisa separar as sílabas da palavra para saber se ali tem um hiato. Então, olha só, a palavra rainha, como é que eu separo a palavra, as sílabas da palavra rainha? Se você tiver aí o seu caderno, escreva rainha e separe as sílabas. Na palavra rainha, a letra A e a letra I estão juntinhas. Mas quando você for fazer a separação das sílabas, você vai colocar o Rá, vai separar do I, o I vai ficar sozinho e você vai colocar NHA, o final da palavra. Então, a palavra rainha é um hiato.
Porque o A se separa do I quando nós separamos as sílabas. A palavra lagoa. Você escreve, como é que você separa? Você escreve primeiro LA, separa, escreve o GO, lago e um tracinho, você escreve o A. Na palavra lagoa nós temos um hiato, porque o O e o A que estão juntinhos vão ser separados na separação das sílabas. Por isso é importante saber separar sílabas, para identificar se nós temos um hiato ou não, tá certo? A questão de vogal e semivogal eu vou explicar melhor na próxima aula, tá certo? O que importa agora é que vocês tenham entendido o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato. Novamente, ditongo é o encontro de duas vogais numa palavra. Tritongo é o encontro de 3 vogais numa palavra. O hiato é o encontro de 2 ou 3 vogais que se separam quando a gente vai separar as sílabas, tá certo? No caderno de vocês, eu vou passar algumas palavrinhas para vocês separarem as sílabas e definirem se temos ali um ditongo ou um hiato. Na página 29, vocês têm atividades. Até a página 30. Respondam no livro, certo? As atividades. Se tiverem dúvida, é só perguntar, ok? Agora, nós vamos para a aula de matemática, certo? Vou amarrar aqui o cabelo que está fazendo calor. Na aula de matemática, a gente estava estudando. Deixa eu ver aqui. Nós estudamos número, numeral e algarismo. Já passamos desse assunto. E nós vamos relembrar o antecessor e o sucessor, né? Que a gente estava vendo em sala e não deu tempo de trabalhar melhor esse assunto. Mas como é muito fácil, a aula de matemática vai ser mais rápida que a de português. Não vai exigir uma explicação tão grande, tá ok? Deixa eu pegar aqui o livro de matemática para ver as atividades. Vamos ver aqui. Dezenas exatas, foi a última aula, né? E a gente vai ver o antecessor e o sucessor. Eu tenho a impressão que já foi respondido no livro, tá certo? Nós já respondemos. Se você não respondeu, observe no seu livro, na página 13, 14 e 15, 16 e 17. Veja se está tudo respondido. Da página 13 até 17, se tiver tudo respondido, você só vai fazer as atividades aqui da plataforma. Se você não respondeu as atividades no seu livro de matemática, da página 13 até 17, você responde aí agora, tá ok? Assim que acabar essa aula. Então, vamos lá. Antecessor e sucessor. A gente está falando de números, né? E quando nós temos números, nós temos ordem. Os números não são embaralhados. Eles têm uma ordem. E essa ordem todas vocês conhecem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Espero que todo mundo saiba contar até infinito. Então, olha só. O que é antecessor e o que é sucessor? Muito fácil. Um número antecessor é um número que vem antes. Um número sucessor é um número que vem depois. Se você tiver com o seu livro aí, você tiver o livro e estiver com ele aí, e é bom que você esteja para você acompanhar comigo. Aqui na página 13 nós temos exemplos, né? Ali eu tenho no quadrinho, na atividade, 7, 8, 9. Temos uma sequência de 3 números, 7, 8 e 9. E aí nós vamos ver, o 8 é o número que está no meio. De um lado o número 7, do outro lado o número 9. O 7 é o antecessor do número 8. Por quê? Porque ele vem antes do 8. Todo número que vem antes de outro é o antecessor. E o 9 é o sucessor, porque ele vem depois. Então, o 9 vem depois do 8. Isso faz com que ele seja o sucessor do 8.
O 7 que vem antes do 8 é o antecessor do 8. Então, não esquece, antecessor é o número que vem antes. Sucessor é o número que vem depois. Nesse primeiro quadrinho, nós temos o 8 como exemplo. Aí a gente vai ver quem é o que vem antes do 8, quem é o que vem depois do 8. Se você tiver o número 10, né? Vamos usar o 10 como exemplo. Eu quero pegar o número 10. Vamos fazer uma sequência. 9, 10, 11. Quem é o antecessor do 10? Quem é o número que vem antes do número 10? É o número 9. E quem é o sucessor? Quem é que vem depois do 10? O número 11. Então, muito simples, é só isso. Antecessor e sucessor. Vamos pegar outro número qualquer, o número 23. Vamos fazer uma sequência. 22, 23, 24. Quem é o antecessor do número 23? O número 22. E quem é o sucessor do número 23? É o número 24. Então, sempre que nós temos sequências, a gente vai sempre saber, pegando um número qualquer como exemplo e pensando, quem é que vem antes? Qual é o número que vem antes desse? Qual é o número que vem depois? Quando temos sequências, a gente observa isso. Tá certo? Então aí, ó, façam as atividades. Se você já respondeu, você só vai responder as atividades da plataforma. Se no seu livro você não respondeu tudo, responda até a página 17, faça todas as atividades. Antecessor, sucessor. Antecessor, o número que vem antes, e sucessor, o número que vem depois, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Façam as atividades aqui da plataforma e qualquer dúvida já sabem, podem me perguntar, tá bom? Beijo e tchau, tchau!